No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين Iniciamos hoje o terceiro episódio da série O Poder dos Sons e das Cores. Nesse episódio, vamos falar do poder das palavras, dos mantras e das orações, e como eles interferem na nossa autoimagem, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Alô, meus amigos, com que satisfação nós estamos retornando para esse encontro quinzenal, sempre trazendo assuntos da maior relevância e do interesse, com certeza, de cada um dos senhores. Muito obrigado, nós agradecemos a sintonia e agradecemos a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, empresa centenária, completou agora 110 anos de existência, né? Sempre nos apoiando. Um abraço muito especial e fique grudadinho aí no nosso canal. Olá, Tubino. Olá, você que nos acompanha pelo canal Tubino Entrevistas. Iniciamos hoje nosso documentário com um pequeno trecho do documentário O Poder da Água, que ficará disponível o link na descrição do vídeo. É um documentário da pesquisa do Dr. Masaru Emoto, o japonês, né, que desenvolveu uma técnica de análise das moléculas da água e o seu comportamento diante de sons, de músicas e de palavras. Hoje nós vamos nos focar especificamente no poder das palavras nas moléculas de água. Como nós havíamos falado já nos episódios anteriores, nosso corpo físico é composto 70% de água, né? Então, através desse documentário, nós vamos ver o poder, a influência que essas palavras, positivas ou negativas, exercem sobre nós, sobre o nosso corpo físico, mental e espiritual. Expondo a água a palavras. Eu tratei mais de 15 mil pessoas doentes usando o analisador de ressonância magnética para medir as vibrações que chamamos de ADO. Muitos deles foram curados e eu detalhei e registrei alguns casos em meus livros. Hoje em dia, muitas outras pessoas pedem minha ajuda, mas nem todo mundo pode vir até aqui. Alguns moram longe, outros são crianças internadas em hospitais. E foi então que tive a ideia de usar fotos deles para obter informações. Pedi que mandassem fotos. E assim consegui obter as informações. E consegui criar água-ado sem que eles estivessem fisicamente presentes. Isso tem ajudado a curar as pessoas. Às vezes não dá tempo de conseguir uma foto da pessoa. São casos urgentes. Mas mesmo assim eu quero tratar dessa criança, dessa pessoa. Isso me fez pensar bastante. Se uma foto pode transmitir certas informações sobre a pessoa, talvez o nome dela também possa. E descobri que isso é possível ao medir a vibração ADO do nome de um paciente. E assim percebi que as palavras também retêm as informações das vibrações. Então eu expus a água a palavras escritas. Imaginei que ela pudesse sentir a vibração e nos dar algumas respostas.
A primeira palavra exposta à água foi arigato. Ela significa obrigado em japonês. O resultado foi a formação de uma linda estrutura cristalizada. Por outro lado, foi assim que a água reagiu quando usamos palavras negativas como seu idiota. Você me dá nojo. Vou te matar. Continuamos a fazer várias experiências expondo a água a palavras positivas e negativas. O resultado foi uma enorme diferença na formação dos cristais. Vamos fazer? Faça isso. Guerra. Paz. Guerra. Paz. Obrigado. Palavras bonitas causam a formação de belos cristais. Palavras suaves causam a formação de cristais suaves. Quando a água se manifesta para nós, sob a forma de cristais, ela nos revela o poder oculto das palavras. Obrigado. Amor e gratidão. Vamos ver outra experiência que demonstra o poder místico das palavras. Inspirados pela experiência anterior, uma mãe e seu filho tiveram uma ideia para testar em casa. Eles fizeram um experimento colocando arroz cozido em 2 potes de vidro. Todos os dias diziam obrigado para um e seu idiota para o outro. O estudante deu seguimento à experiência por 1 mês. No final do mês, o arroz que ganhava obrigado tinha um cheiro delicioso, como o do arroz maltado. Já o arroz que era alvo do xingamento ficou preto e com um cheiro desagradável. Idiota. Obrigado. Como a experiência foi se tornando popular entre os leitores de Mensagens da Água, muitos a repetiram e registraram seus resultados. As palavras são ditas para exalar vida. As fotos mostram exatamente o poder que existe em cada palavra. Idiota. Obrigado. Depois realizamos outra experiência, em que projetamos nossos pensamentos na água e testamos o efeito do pensamento e das palavras. Projetando o pensamento na água. Atenção, vamos começar? Reunimos um grupo de voluntários pela internet para nos ajudar com a experiência. Eram 4 pares de pais com seus filhos. Vamos dar as mãos. Usamos na experiência 2 copos cheios de água das torneiras de Tóquio. Vale lembrar que a água dessas torneiras nunca formou nenhum cristal. Para o primeiro copo, todos os participantes agradeceram. Primeiro disseram alto, e em seguida com os olhos fechados. Depois, procuraram mudanças na água. Obrigado, água. Nós vamos cuidar bem de você. Obrigado, água. Vamos cuidar bem de você. Agora, vamos fechar os olhos e enviar os mesmos pensamentos à água. Fechem os olhos e pensem por 1 minuto. O pesquisador então colocou a água nas placas. As crianças olhavam curiosas.
3 horas depois. 3 horas depois, a água congelada estava pronta para a observação. Vamos começar pela água deixada sozinha. Como nas outras vezes, não vimos nenhum cristal formado na água encanada de Tóquio. Alguns quase conseguiram, mas não tinha nenhum cristal de verdade. Alguns eram esquisitos, eram feios. Não vimos cristal nenhum. Depois, observamos a água que recebeu os pensamentos positivos. As crianças não tiravam os olhos do monitor. O que acontecerá com a água quando seus pensamentos se unirem? De repente, um pequeno cristal surgiu da escuridão do microscópio e começou a crescer bem devagar. Uma aproximação maior revelou o surgimento de um único cristal, claro e simples, como se ele resumisse o pensamento de todos os participantes. E então... Que bacana! Como resposta às palavras e aos pensamentos das pessoas, a água encanada de Tóquio gerou um belo cristal harmonioso. Pela cristalização, a água nos mostra que pode ser um espelho para as pessoas. Ela pode refletir o pensamento humano. A água pode nos mostrar o que não podemos ver. Essa mesma água corre em nossos corpos e nutre todas as formas de vida da Terra. Muita gente fala do poder da oração. E isso está na mesma linha que nós temos trazido sempre aqui, que são os campos vibracionais. Hoje comprovado cientificamente que realmente a nossa palavra tem força, tem direção, né? Ela pode ser positiva, pode ser negativa, depende de como nós nos organizamos para isso. E a oração especificamente, né, não tem a ver, digamos assim, com o misticismo, com um segredo, não. Absolutamente, ela está dentro do campo vibracional. A oração é poderosíssima, sempre que a intenção daquele que ora seja verdadeira, seja forte, seja elevada. Claro que pode ser usada também no outro sentido, é o que já falamos muitas vezes durante as nossas entrevistas, né? A oração é alguma coisa muito forte na medida em que o orador é forte na sua intenção. A palavra por si só já é vibração, né? Vibração das cordas vocais, que faz vibrar o ar, enfim. Isso no aspecto físico. Mas no aspecto energético, também a palavra, ela carrega em si uma intenção, né? Gerada no pensamento. O pensamento é uma força também. Quando a gente pensa em algo, a gente está evocando aquela imagem para o nosso mundo físico através é o que chamam de lei da atração, né? A gente pensa, fixa o pensamento em algo, desde que esse pensamento é constante e fixo, a gente evoca aquilo para a nossa realidade através do poder da mente.
que daí desencadeia uma série de coisas nas nossas glândulas, nos nossos corpos etéricos, no campo vibracional à nossa volta, que manipula, de certa forma, a realidade, trazendo a nossa consciência aquilo que a gente pensou, enfim. E dessa maneira, a palavra também ela tem essa capacidade, né? Isso aí já é sabido há muitos séculos pelos monges tibetanos, lá pelo pessoal das filosofias orientais, com os mantras, né? Os hindus ali, enfim, que eles conhecem os mantras, que são palavras repetidas, palavras que contêm uma vibração em si, que manifestam coisas, assim, falando muito por cima, não me aprofundando no assunto. Diante disso, o que eu tenho para dizer é que sim, pensamento, ele é uma força de manifestação, o sentimento também, inclusive o sentimento é mais poderoso que o pensamento, né? Porque aquilo que tu sente com força, tu manifesta mais rápido no mundo externo. E a palavra também é uma força de manifestação, então é aquela coisa, a gente tem que vigiar o que diz, o que pensa, o que sente e o que diz, porque tudo isso são forças de manifestação, né? Então palavras pesadas, palavras ruins atraem energias pesadas, energias ruins, palavras boas e suaves atraem coisas boas e suaves, né? No tom de voz também, isso é muito interessante, usar tom suave, sorrir ao falar, espalhar gentileza, né? Porque aquele sentimento, gentileza, pureza, alegria, luz, a gente espalha para o mundo devolve para a gente. A palavra é energia em forma de verbo. E o quanto todos nós somos afetados por essa energia, somos tocados por essa energia, sentimos, temos emoções a partir dessa energia, todos nós. E as crianças, os adolescentes, os pequenos, quanto mais ainda, porque são mais sensíveis, porque estão em construção. Quanto nós afetamos todos eles com as nossas palavras. Quanto é importante nós que somos referência, que temos uma posição de autoridade, de significado na vida desses pequenos, quanto nós podemos colaborar com o elogio, colaborar com o incentivo, com a valorização através da palavra. E o quanto todos nós também, ao nos descuidarmos, podemos estar afetando a construção destes pequenos em todo o seu desenvolvimento quando nós dizemos sem pensar algumas palavras. Precisamos nos trabalhar, precisamos trabalhar nosso emocional, precisamos trabalhar nosso espiritual. O quanto é necessário que nós adultos nos aprofundemos no nosso autoconhecimento para que a gente possa afetar essas crianças, esses adolescentes de forma positiva, através da palavra, através do apoio, através do acolhimento, do incentivo, do elogio, e não negativamente, para a gente evitar afetar de forma negativa o desenvolvimento desses pequenos. Que a gente possa cuidar nossas palavras no dia a dia, ao conversar com todas as pessoas, ao lidar com todas as pessoas, que a gente possa respirar mais e quando falar, então falar de forma mais consciente, com maior consciência do que a gente está querendo expressar, sempre visando um ambiente de maior harmonia, principalmente com as crianças e os adolescentes. Obrigado, Tubino Entrevista e equipe, pelo convite para contribuir com esse tema. Estarei falando sobre o uso controlado do poder da palavra. Toda vez que você pronuncia algo, é como se estivesse realizando um decreto, ou seja, está dizendo como será. Infelizmente, os decretos negativos, as pronúncias negativas, aparentemente se concretizam com maior velocidade e com mais intensidade. Mas isto definitivamente não é uma verdade absoluta. Se você se observar, irá perceber que está realizando pronúncias negativas, ou seja, decretos negativos, há algum tempo. Isso é o que chamamos de autossugestionamento negativo. Outras pessoas nem se percebem que estão fazendo isso, pois o fazem através de novelas, revistas negativas, telejornais, livros inadequados, conversas com pessoas negativas ou tóxicas até mesmo. Isso é o que chamamos de sugestionamento externo.
indico a vocês que realizem uma mentalização que passarei logo a seguir, para que possam ter um dia mais agradável e iniciar um processo de autossugestionamento positivo, ok? Vamos lá. Todas as noites você irá mentalizar que no dia seguinte inicia-se um novo e belo dia, com muitas oportunidades, e que você terá durante esse dia belas e grandiosas experiências, e também que durante o dia tudo virá até você com facilidade, alegria e glória. Dessa forma, você estará realizando o autossugestionamento positivo. Também um aspecto importante é que quando você acordar, essa sensação dessa mentalização que você realizou irá impregnar em você a primeira impressão do dia. E essa primeira impressão irá guiar os seus pensamentos durante o dia todo, percebe? Sugiro que inicie com essa mentalização e aos poucos perceba que para você realizar o uso controlado do poder da palavra é necessário um treinamento da sua mente. Essa mentalização é o primeiro passo. Sucesso a todos. Gratidão pela oportunidade. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fica então o convite, para nos acompanhar daqui a 15 dias no último episódio da série Poder dos Sons e das Cores, onde nós traremos um programa especial com todo um trabalho de alinhamento energético dos chakras. Até lá!